E aí? Pessoal, boa tarde. Desculpa enrolar aí. Eu tô gravando porque depois eu vou colocar no meu canal lá. Vocês vão ver aqui quem quiser me seguir lá. Eu não conheço a maioria dos rostos aqui, então eu vou me apresentar. Eu sou o Enio, eu sou engenheiro civil, mas eu atuo aqui na universidade agora, nos últimos semestres, exclusivamente na engenharia ambiental. Eu ministro as disciplinas de infraestrutura urbana, de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, tá? E a minha experiência profissional antes da universidade é em projeto dessas áreas, tá? É uma área super interessante, tá? Eu agradeço ao convite aí da palestra. Eu vim parar nesse rolê aqui a convite do Ariel, estava por aí, ali. Valeu, Ariel. Obrigado aí pelo convite, pessoal da organização também, né? Interessante, deixa eu aprender como é que mexe aqui. Bom, então, vou tentar falar um pouquinho sobre os desafios, né? E algumas novidades na engenharia, essa parte de infraestrutura de saneamento. Eu tentei bolar uma palestra assim, visando mais alunos, né, que vão ingressar no mercado de trabalho e profissionais que estão querendo migrar para essa área. Por incrível que pareça, eu estou tendo bastante contato com profissionais que querem migrar de área através do meu canal do YouTube. Ali eu ministro algumas aulas, esse canal nasceu na pandemia e cresceu sem planejamento, ele foi crescendo, as pessoas foram me procurando e está sendo uma experiência bem legal. Quem quiser me procurar nas redes sociais, esse aqui é o meu canal, vamos dizer assim, profissional, né? Trecos de Engenharia. Esse nome veio do meu canal de hobby. Esse canal aqui existe desde sei lá quantos anos já. Esse aqui está batendo 60 mil inscritos já. Eu gosto de marcenaria, daí eu posto alguns vídeos lá e eu gostei da experiência e transferi para cá. Quem quiser me procurar aqui no Instagram, aqui eu publico bem mais coisas do que aqui. Aqui mais hobby, agora eu estou misturando aqui também. Por que eu faço isso? Sei lá, eu gosto. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje aqui é baseado na minha experiência de projetista, tá? Eu não sou nenhum mago de previsão de mercado, nem nada do tipo, tá? Baseado na minha experiência, o que eu vi acontecendo e o que eu acho que vai acontecer. O que eu falo para os meus alunos, que eu vou tentar passar para vocês. A minha experiência, basicamente, é na área de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem. Eu não gosto de trabalhar com lixo. Não gosto. Então, assim, eu foquei a minha atuação profissional e acadêmica nessas áreas aí, tá? Bom, o que acontece? Quem que gera os problemas, né, da infraestrutura? Nós. O ser humano, ele tende, né, a se multiplicar, né? É impressionante, né? Principalmente país pobre, né, cara? A gente se reproduz de uma forma bem eficiente, né? Nada contra, nada de errado. Eu tenho 2 filhos e é maravilhoso. Mas o que acontece quando a população aumenta e vai envelhecendo? O que aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com vocês, né? A gente quer o nosso canto, então a gente nasce, cresce, acha que fica inteligente, independente, quer a casa. Então você vai para um bairro, você constrói uma casa, você compra uma casa. E esse aumento da população faz com que haja uma pressão sobre a necessidade de ampliação de infraestrutura urbana. Tá? Isso é inevitável. Você constrói uma casa, você precisa de uma rua para chegar até lá. Você precisa de energia elétrica, você precisa de água, você precisa tirar o esgoto de lá, você aumenta a pressão em cima da drenagem, uma série de coisas. Tá? Então, abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem é o que eu vou abordar aqui. Tá? De uma forma assim, um pouco mais dramática, né? Então, estamos caminhando para algo desse tipo aqui. Né? Talvez não, né? Bom, para essa palestra aqui, eu busquei informações que corroborassem com aquilo que eu penso. Nessa palestra eu não estou isento da minha opinião. Tá? Eu busquei dados para corroborar aquilo que eu penso. Tá bom? Vocês
absorvam ou não, conforme acharem por bem. Bom, o que a gente tem no Brasil é um crescimento populacional. Você não precisa ser gênio, nem matemático, nem físico, nem engenheiro. Se eu traçar uma linha reta aqui, eu, com uma certa segurança, imagino o que vai acontecer para o futuro, né? Ora, se a quantidade de infraestrutura está relacionada com a quantidade de pessoas, o que eu imagino que vai acontecer no futuro com relação à necessidade de infraestrutura? Cara, eu vou precisar aumentar, né? Quem mora em Campo Grande aí há mais de 5, 10 anos, sabe que o horizonte de Campo Grande, quando você olha, já mudou, né? A quantidade de prédios que tem hoje é muito maior do que a quantidade de prédios que tinha antigamente. Quer dizer, existem mais pessoas, né? Então vamos guardar essa informação aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia. Cada ano, o Brasil aumenta em torno de 1.200.000 pessoas, mais ou menos, por ano. É muita gente, né? É tipo, mais do que uma Campo Grande por ano o Brasil aumenta. É muita gente, né? Bom, em termos de infraestrutura, não estou falando de mudança climática, não estou falando de faltar água, de regiões desérticas, nem nada do tipo. O que acontece? A gente não está dando conta de produzir infraestrutura suficiente para estancar a demanda reprimida. O que é isso? As pessoas que já existem no Brasil e não têm acesso a esse tipo de infraestrutura. A gente não está dando conta. E não está dando conta de produzir a infraestrutura necessária para aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, nascendo. Tá? Então, o que vai acontecer com o crescimento da população? Cara, falta de água, por exemplo, né? Vai faltar água por falta de infraestrutura. A gente não está dando conta de buscar a água cada vez mais distante do consumo. Cada vez a gente tem que buscar água mais distante do que aquele núcleo urbano está, onde as pessoas estão. Isso fica cada vez mais caro. Tá? Isso aqui é meio impactante, né? Mas depois que... Você vai me falar o tempo? Tá, vai me avisando, por favor. Estou sem relógio. Depois que a gente leva a água para a casa das pessoas, o que a gente faz com essa água? A gente caga na água. E devolve como esgoto. A gente usa a água para se lavar e devolve como esgoto. A gente lava a nossa louça e devolve como esgoto. De alguma forma, a gente tem que coletar de volta essa água, tem que tratar essa água antes de devolver, entre aspas, para o meio ambiente, né? A gente deveria fazer isso. A gente não dá conta também de fazer. Então, acontece esse tipo de situação aqui. Esse tipo de situação aqui é especialmente ruim porque, fora a questão humana da gente pensar que essas pessoas estão sofrendo, de um ponto de vista mais frio, essas pessoas estão deixando de produzir, essas pessoas estão deixando de estudar, essas pessoas no futuro vão se tornar mais dependentes da sociedade. Concordam comigo? É fato, tá? Então, temos grandes problemas. E talvez o problema mais famoso assim que a gente vê no noticiário, porque os repórteres adoram, né? Geram fotos bem legais desse tipo aí, né? De carro boiando, de cara com a canoa nadando na enxurrada. Isso gera um prejuízo financeiro bastante grande, né? Bastante grande. Em fevereiro de 2010 teve uma chuva em Campo Grande que arrebentou vários canais em Campo Grande. Depois eu vi na notícia que a prefeitura estimou uma chuva o prejuízo de 40 milhões de reais para consertar. Só para consertar. E em grandes centros como São Paulo, por exemplo, uma inundação, o maior prejuízo não é nem perda física, é perda em tempo. O somatório da multiplicação do tempo parado das pessoas pelo valor do salário supera as perdas físicas, né? A perda de produtividade da região. Impressionante, né? Beleza. Então, o que acontece? Né? Voltando lá, a gente está com a população crescendo, a demanda por isso daqui vai aumentar, a demanda por esgoto vai aumentar e a demanda pela drenagem vai aumentar. Outras demandas também vão aumentar. Isso daí não há dúvidas. Isso está acontecendo, vai se intensificar, e nessa palestra eu quero entrar um pouquinho adentro de algumas nuances desse cenário, tá? Estamos lascados. Certo? Já estamos, continuaremos
estando. Certo? Vai acontecer. Já está acontecendo e vai piorar. Tá? Putz, grila. Tá. Então, dentro disso, qual que é o nosso maior desafio, cara? Primordial. Infraestrutura para todos, tá? A gente não vai conseguir. Não de imediato. Mas esse é o principal objetivo, certo? Você imagina, se eu consigo levar água para todas as casas, se eu consigo captar o esgoto de todas as casas, se eu consigo resolver o problema de drenagem, só esses 3 problemas de infraestrutura. A qualidade de vida, o que é qualidade de vida? As pessoas vão viver mais, porque pessoas morrem de doença de veiculação hídrica, vão viver mais. Vivendo mais, elas vão pagar imposto por mais tempo, vão gerar mais riqueza, e assim a sociedade vai girando, né? Não vamos conseguir. As pessoas vão morrer de doença de veiculação hídrica, vão viver de forma, infelizmente, miserável, por conta da deficiência que a gente tem. Boa parte por conta da deficiência que a gente tem de infraestrutura, principalmente nas camadas mais humildes da sociedade, tá? Então, qual é o nosso maior desafio? Infraestrutura para todos. Só que isso não é fácil, não é barato e não é rápido. Lascou mesmo. Quem é da engenharia civil aqui? Engenharia ambiental? Tem produção também, mas acho que não é à toa aqui, né? Cara, quem teve a sensação de puta merda, cara, escolhi a profissão errada, ou problema do caramba, talvez esteja na profissão errada. Quem pensou, cara, tem o trabalho a dar com pau, tá certo. Quem quiser ir para essa área vai ter trabalho até não querer mais. Até não querer mais. E eu, daí minha opinião, tá chegando o momento da galera de novo ganhar grana nessa área. Eu vou explicar por quê. Lascou pro Brasil, para vocês tá bom. Cara, não é fácil. Olha o tamanho do Brasil, bicho. Tamanho do Brasil. Essa região aqui, ó, mais ou menos assim, ó, aqui para cá, a competição é grande, tá? Agora, se você vai buscar resolver problemas de infraestrutura mais para cá, cara, eu já vi acontecer e vai voltar a acontecer. De engenheiro ser disputado a tapa aqui, ó. Pagar para recém-formado salário de 10, 15 mil reais por mês. Vai voltar a acontecer, tá? Não é barato, cara. Quem já teve a oportunidade de visitar uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto? Campo Grande tem 1 milhão de habitantes, vai. É uma cidade, ela não é, Campo Grande não é grande, a gente não considera, é uma cidade média, vai. Cara, quanto de grana que precisa para você construir um troço desse? Você levar água, só para você tratar a água, para chegar na casa das pessoas limpinha, com cloro. Por uma fortuna. E para você tratar o cocô das pessoas. É caro, meu. É muito caro. Então, precisa de alguém, algum, sei lá, ente, algum CNPJ, disponibilizar uma grana. O que o Brasil faz, cara? Pega dos caras do CLT o FGTS. O governo fala, ó, você é burro, você não sabe cuidar do seu futuro, me dá aqui 8% do seu salário, eu vou depositar aqui, ó. Fica tranquilo, eu vou te pagar 3% ao ano de rendimento aqui. Ao ano. Num país que está com a Selic de 12,65. Show. Ele pega esse seu dinheiro, que está te pagando 3%, e empresta para as companhias de saneamento, com essa onda de privatização, os caras construíram isso. Se não tiver grande volume de dinheiro, óbvio, as companhias de saneamento vão pagar o financiamento para o banco vai ficar com essa diferença, óbvio, né? Claro. Então é assim que é feito, a grosso modo, tá? Então, há como fazer isso, a grana, tá? Nossa, de vocês. Não é rápido, cara. Você pega assim, ó, quem anda de busão em Campo Grande, o tempo, velho, que você sai da sua casa e chegar aqui na universidade, você pensa que em cada rua, que em cada quadra que você está passando, tem que ter um tubo pelo menos um tubo de água na quadra inteira e um tubo de esgoto na quadra inteira. E de atravessado também para fazer ligação nas casas. Só o seu trajeto de busão ou de carro, ou seja, do que for, de moto. Cara, aí você pensa, você vai ter que rasgar todas as ruas,
enterrar tubo em todas as ruas, 2 pelo menos, e de atravessado também na frente de cada casa, em todas as ruas do Brasil. Não é rápido, tá? Aqui eu acho que eu peguei tudo do Google, tá? Abastecimento de água, esgoto, drenagem, tamanho disso aqui. Drenagem. Então, não é rápido, tá? Aí, vamos entrar em alguns outros desafios. Por exemplo, abastecimento de água e esgoto. O que está acontecendo? O que está rolando no Brasil hoje? Privatização. A privatização acelerou monstruosamente esse processo de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tá? Para vocês, foi muito bom, porque aumentou a oferta de trabalho, ou contratado, ou como projetista, ou como autônomo, seja o que for. Muito bom. Como que funciona? Uma empresa vai lá na prefeitura e fala assim, olha, eu quero concorrer para eu explorar o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A prefeitura faz uma concorrência, várias empresas vêm aqui, tiver a melhor condição para a população, vence. Agora, que empresa que vai para um local, uma cidade pequena, pobre, para colocar, construir tudo, a rede de água e esgoto e não ter lucro? Não vai, né? Então a privatização é uma coisa muito boa, mas tem seu revés também, tá? Então, nesses locais, eu repeti aquela foto lá, aquele slide. Eu não sei a resposta, tá? Estou jogando para vocês aí. Como é que faz? O que eu já vi na prática é assim, uma companhia de saneamento, ela ganhar um pacote de cidades, onde o Estado fala assim, não, você vai pegar essa, vai te dar lucro, essa vai te dar lucro, essa vai te dar prejuízo e essa também, só que você vai pegar junto. É uma forma assim que os caras estão encontrando, mas ainda há o problema. Existe um outro problema, que é quem vai pagar para consertar a drenagem urbana. Esse é difícil, cara. Como financiar a drenagem? O que acontece é, os municípios do estado pagam imposto, vai tudo para a União, aí a União pega os projetos das cidades e fala assim, ó, tem dinheiro para esse não, para esse tem, para esse não. Esse aqui é de drenagem, beleza, vai para aquela cidade. Aí implementa um pedacinho da drenagem da cidade. O outro pedaço não vai implementar. Então, de toda forma, nós pagamos via impostos. Diferentemente, por exemplo, em Campo Grande, do abastecimento de água e esgotamento sanitário. Né? Ixi, é o meu. Deixa eu tocar. Então, quem que vai pagar? Quem que vai financiar isso daí? É difícil, cara. Da drenagem é um problema difícil. Principalmente para convencer a população. Porque quem está na área mais alta... Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Hein? Por favor, Ariel. Daqui a pouco. Parou. É propaganda, cara. É a Oi me ligando. Fibra ótica. Quem causa o problema? Impermeabiliza a parte mais alta da bacia urbana. Aumenta o escoamento superficial, aumenta o volume escoado e causa problema na parte que quem está mais baixo da bacia. Então, as pessoas não têm relação entre causa e efeito na drenagem. Fica difícil cobrar. Qual o mecanismo que vai ser usado para cobrar isso? Bom, agora voltado a profissionais que querem ir para essa área e estudantes, qual é a minha visão do mercado, baseado na minha experiência? Saca só. Peguei um gráfico para corroborar aquilo que eu já imaginava, tá? Então, houve um aumento de grana investido em infraestrutura até 2014. Depois, caiu o investimento. O que acontece? Cara, quantos anos demora para fazer um aluno médio? 5 anos. O cara entrou na faculdade, estudou 1, 2, 3, 4, 5. Ele entrou no mercado aqui, putz, caiu. Quando acaba o dinheiro, acaba serviço, acaba o emprego. Tá? Oi, estamos vindo, né? Para baixo. Beleza, vamos olhar outra coisa agora. O que rolou aqui, ó? 2015, 16, 17, 18. Vamos ver. 2015, de 14 para 15, a população aumentou. De 15 para 16, a população aumentou. 16 para 17, a população aumentou. E os investimentos caíram. O que dá para a gente imaginar que está acontecendo? A demanda, a necessidade de infraestrutura
Cara, tá aumentando, a necessidade tá aumentando. Chega uma hora, cara, que a infraestrutura trava o país e, independente de qualquer governo, o governo vê a necessidade de ter que investir em infraestrutura para que o país continue andando. Eu já vi isso acontecer, né? Aqui, igual eu falei para vocês, né? Engenheiros recém-formados sendo contratados a 10, 15 mil por mês. E o que está acontecendo agora? Quem é da engenharia ambiental? E quantos cursos de engenharia ambiental fechou em Campo Grande? CDB fechou? Qual mais? Uniderp fechou? Estácio fechou? Né? Por que que fechou? Por que que fechou? O cara se fode 5 anos estudando, chega na hora de arrumar um emprego, serviço, cadê? O que eu acho que vai acontecer? Isso aqui, ó, vai subir. Quem sobreviver vai se dar bem. Ó, acho que acabou o negócio aqui, ó. Aí. Ó, empresas, opinião, né? Empresas que pretendiam investir em cada ano. 94%, 90%, 64%. Imagina o cara que entrou na engenharia aqui, ó, 2012. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Aí o cara se formou todo cabisbaixo. O que acontece? As empresas começaram a investir. Aí ele pega 2016, 17, 18, a infraestrutura está parada. Aí daqui a pouco, a iniciativa privada começa a reinvestir. População crescendo. Daqui a pouco, esse troço aqui estoura para cima por conta de gargalo de infraestrutura. Aconteceu comigo. Comigo, Enio. Eu só estou na universidade, não é porque eu sou inteligente, sabidão, não. É porque eu peguei isso daqui, ó. Eu entrei na universidade aqui, ó. Aqui, ó, de 2003, infraestrutura bombando, investimento bombando, cada vez mais grana. Na época eu era sócio de um escritório. O Peter me chamou para fazer o concurso aqui, de jeito nenhum ia fazer. Aí abriram um concurso. Você sabe quantos inscritos tiveram para virar professor aqui? 0. Por quê? Galera no mercado tava ganhando grana, velho. O que fizeram? Reabriram para diplomado só com mestrado, que era meu caso. Aí eu fiz o concurso. Mas eu não queria assumir, porque ganhava pouco. E eu estava ganhando bem no mercado. A minha sorte é que eu passei em segundo lugar. Aí não fui chamado. Depois de um ano, cara, aí em 2012 eu assumi aqui. Aí de 2011, 12, assim, por incompetência minha lá, a empresa tava baixo. Quando a universidade me ligou, mano, me dá onde que eu assino? Agora. Entrei, nem queria entrar. Quando, Ariel, que vão contratar hoje professor sem doutorado aqui, não entra mais. A concorrência está enorme. E ninguém quer mais o mercado, todo mundo quer um concurso. Sacou? Vocês têm que lembrar que vocês têm 3, 4, 5 anos. Você quer aprender uma área nova? São 2, 3 anos para você aprender. A hora de aprender é agora. Para daqui 2, 3 anos você está vendendo. Você vai vender quando isso aqui voltar. Porque vai voltar a subir. Isso aqui vai voltar a subir. Só que demora 2, 3 anos para vocês se prepararem. Quer aprender essa área? 2, 3 anos estudando. Um monte de gente me procura no Instagram, no YouTube, porque quer mudar de área. É impressionante. E vocês acham que vocês estudando na Federal, com o fechamento de o CDB, o NAES, qual que é outro? IDERP, que fechou, vai melhorar ou vai piorar para vocês no futuro? Cara, só topzera das galáxias que vem. Aí parou de funcionar o troço aqui. Essa é a minha visão. Vocês podem não acreditar em mim. Eu já vi acontecer e eu acho que vai acontecer. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que vai ficar bom. Passa, por favor. O que vocês acham que vai acontecer com o valor de mão de obra? Pode pôr mais um, só tem umas fotos. Mão de obra de engenharia. O que acontece quando as pessoas querem comprar alguma coisa que tem pouco no mercado? Cara, o preço sobe. Já aconteceu antes. Já aconteceu antes. O que acontece? Os caras começam a contratar os engenheiros mais experientes. Esses caras não dão conta de todo o serviço. Cobram mais caro. Engenharia é legal porque quanto mais velho você fica, mais
vamos dizer assim, valorizado você fica, porque você acumula experiências. Esse é um lance bom de ser engenheiro. O lance ruim é que você vai trabalhar até 70 anos, né? Se quiser. Se quiser. O que você acha que vai acontecer com mão de obra, cara, mais braçal? Vai tentar contratar um pedreiro hoje, pra você ver só. Cara do céu. Cada vez mais difícil, né? Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais na área profissional aí, tá? Desafios profissionais. Parece óbvio, mas não é. Um bom profissional precisa saber falar e escrever. Agora entrei na minha faceta de coach. Tem que saber falar e escrever. A maioria das pessoas que não sabe falar e não sabe escrever, pensam que sabe falar e pensam que sabe escrever. Chega na hora dela se apresentar e vender um produto, ela não dá conta. Chega na hora dela ter que produzir um relatório, ela não dá conta. Como que ela não dá conta? Como que isso se manifesta? Ela perde prazo, perde confiabilidade, perde sua reputação. Perdeu reputação na engenharia, brother? Acabou. Acabou. Se ninguém fala bem de você, você não é contratado. Se falam mal, você não é contratado nunca, tá? Aprenda a falar, cara. Se põe para apresentar trabalho em grupo, se coloque para apresentar as coisas, converse com as pessoas, faça-se ser entendido. Escreva. Não sabe escrever? Leia. Leia. Não é ler blog, não. É ler livro. Tá? Parece óbvio, mas não é. Quando me ligam pedindo estagiário, ele fala assim, eu quero um cara que saiba escrever na engenharia. Um cara que sabe escrever um pouco de Excel. O resto eu treino. Eu falo, cara, não tem. Não existe. Saiba ler. Saiba escrever. Faça com que os outros saibam que você sabe escrever. Você vai ser disputado, cara. Na engenharia. Saiba usar o Excel. Compreenda, né? Compreenda a engenharia. O cara que não dá conta, velho, de entender umas equaçãozinhas safadas dessa, vai ganhar dinheiro que jeito? Da minha área isso aqui, tá? Como? Não importa a área que você tá, cara. Você quer vender serviço nessa área? Saber falar, saber escrever e entender da engenharia, mano. Tá? Se você quer abrir uma loja de celular, você não tem celular para vender, como que você vai vender, meu irmão? Tem que dominar 100%. Você tem dúvida em engenharia? Não serve. Ah, eu acho não serve. Certo? Parece duro, mas não é. Aí vem outro tipo de competição que é cruel. Quem vai trabalhar numa empresa, quem vai empreender na engenharia, você vai entrar numa competição, principalmente em infraestrutura, por tecnologia, onde a base é a tecnologia, né? Então, você vai ter que gastar e se preparar para gastar grana com equipamentos, topografia, laser, drone, laser no drone. Eu coloquei isso aqui porque eu tenho esse equipamento aqui, ó. Ficou para mim quando eu saí da empresa. É um georradar. Isso aqui encontra tubo enterrado. Extremamente específico. Com o dólar hoje custa 200 mil reais. Alguém quer comprar? Eu vendo. Não consigo vender do jeito nenhum. É muito específico nessa área. Por quê? Eu preciso encontrar por onde passa o tubo para que no meu projeto eu desvie do tubo. Era assim. E aí, o que tinha que fazer? Vinha o trator, escavucar o chão, achar o tubo, rezar para não rebentar o tubo, chegar lá com o equipamento de topografia, pegar a geratriz superior do tubo, para no meu projeto eu passar ou por cima ou por baixo dele. Você imagina? Cara do céu, fazia 5 buracos por dia na rua. Aí a gente teve que comprar esse equipamento. Aí ele pega, ele encontra o tubo aqui, tipo de solo, umidade de solo, não sei o que e tal, e dá uma precisão muito grande. Tive que comprar para ganhar produtividade, para acelerar o projeto. Esse é o tipo de competição que eu larguei mão. Não quero mais. Cara, você é obrigado a comprar esses equipamentos, tá? Obrigado. E a entender usar eles, tá? Porque aí eu já não entendo isso aqui, mas eu sei que existe, tá? Você vai passar o drone hoje, o que era mapeamento com equipamento de topografia, você passa o drone com laser, ele vai mapear tudo aqui lá. Você tem que saber usar o software, o hardware, né, o equipamento todo,
Você tem que estar constantemente atualizado para atuar nessa área de infraestrutura, tá? E aí é o seguinte, ferramentas, tá? A modelagem da informação na construção, BIM. Não tem como fugir, cara. Eu fiz há muito tempo, há muito tempo atrás, por muito tempo, eu fiz projeto de esgotamento sanitário para a Egea. A Egea é a empresa que é dona da Águas Guariroba. E aí, quando eu já estava terminando meus contratos lá, os caras já estavam exigindo uns softwares BIM, e eles exigiam especificamente softwares da Bentley. Na época, o software que eles pediam lá para fazer projeto de rede de esgoto, a Bentley você tinha que depositar $5.000, e aí ficava tipo um cartão de crédito assim, pré-pago. Cada vez que você acessava o software, ele descontava lá R$1.000 e poucos naquele mês. Aí no outro mês, quando você acessava o software, ele descontava. Quer dizer, eu precisava ter R$25.000 na época, né, R$5 o dólar mais ou menos, para poder trabalhar, porque eles queriam o resultado do projeto em BIM. Por que isso? Porque eu elaborava o projeto, esse projeto ia para a execução da obra, depois da execução da obra, esses arquivos eles eram ajustados, era feito o as-built, né, que é o as-built, como construído, porque às vezes tem uma diferença de projeto para executado, e aí esses arquivos em BIM serviam para operação do sistema, rede de esgoto, elevatórias, parte de bombeamento, tratamento de água, tratamento de esgoto, tudo. Então, o projeto ia da concepção do projeto até a operação. Isso o BIM propicia. Então, eles já estavam exigindo isso, tá? E a gente sai de técnicas desse tipo aqui, mais antigas, para técnicas de modelagem desse tipo aqui. A gente sai de desenhos manuscritos para desenho em AutoCAD. Diferencial na minha época de faculdade era ter AutoCAD. Não tinha estágio na minha época, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada desses negócios que facilita a vida hoje. Aí um dia me chamaram para um estágio lá na Secretaria de Obras do Estado. Cara, gurizão, 1999, ano 2000 mais ou menos. Botei sapato, calça e camisa. Meu carro, eu tinha carro já, graças a Deus, não tinha ar-condicionado. Cheguei lá todo suado. Aí era uma salona, cara, assim, ó, cheia daqueles computadores, não sei se vocês devem ter visto. Um monitor desse tamanho assim, pesava 2 toneladas, um monte. A mulher do estágio ficava na diagonal, no fundo, assim, ó. Ela vinha estágio, vem aqui. Daí eu fui andando assim, entre os computadores. Cheguei no meio, ela tirou um papel assim e falou assim, você tem AutoCAD? Eu, não. Ela fez assim, ó. Cara, aquilo me cortou no meio, bicho. Aí eu voltei, cabisbaixo. Quando eu tô chegando na porta, ela, ô, 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 ô. Aí eu voltei, porra, vai me dar uma chance, né? Ela pegou e falou assim, ó, se você souber de alguém que tem AutoCAD, manda vir. Cara, aquilo me cortou. Então, você tem que saber a engenharia bruta e você tem que saber tecnologia para ganhar velocidade de execução. A tecnologia muda. A física, a química, portanto, a engenharia não mudam. Você vai ter softwares evoluindo para realizar cálculos mais rápidos, baseado naquilo que vocês aprendem aqui, tá? Então, você imagina eu me lasquei com AutoCAD, hoje é o quê? BIM. É BIM. Se você não for atrás, você vai se ferrar. Se você for atrás, você vai se dar super bem. Não tem meio termo. Sacou? É bem isso. Então, tudo isso que eu falei é o mínimo. Para quê? Para que você possa entrar no jogo. Sem isso, você não vai nem entrar no jogo. Sem isso, você não vai conseguir nem oferecer uma proposta para ninguém. Certo? Silêncio. Todo mundo triste? Tô acabando. Já acabei.
Você ganha muito sendo honrado e sendo ético, tá? Ah, professor, se eu não baixar meu preço, se eu não fizer o que o cara está pedindo, eu vou perder o cliente. Esse cara não é seu cliente. Se o cara não tem honra, se você não tem honra, você não é profissional, não é cliente. Falta ou passei? Aí eu vou deixar para perguntas, se aqui haverá. Ético, tá? O que é certo, o que é errado nunca vai ser certo. Sem citar nomes, se já chegou até mim, nome de empresas e de profissionais que, depois de coletar, sei lá, amostra de esgoto ou de água, deu fora do padrão. Eu já presenciei uma reunião, assim, tipo, tô lá falando sobre uma coisa e o cara, putz, cara, isso aqui saiu fora do padrão, não lembro o que era. Aí entra um louco lá do nada da empresa, o cara fala, não, liga pro fulano, e eu sabia quem era o fulano, dá fulana de tal, empresa tal, que ele muda o laudo. Mano, se eu sei, todo mundo sabe. E aí o que acontece? Na indicação para contratação vai ser assim, contrata o fulano, porque o fulano dá um jeito, ele muda o laudo. Sacou? Não é para ser esse cara. Tem gente boa, que trabalha bem, que paga bem, então procure e tome cuidado, porque uma vez que você se queimou, é para sempre, tá? Ó, quem quiser dar uma olhada nas minhas aulas, aqui. Quem quiser aprender um pouco de marcenaria e ferramentas, aqui, tá? Obrigado pela oportunidade. Ah, quiserem perguntar, trocar uma ideia, vocês estão bem silenciosos aí. É agora a hora. Valeu, obrigado.